Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em meu canal. Hoje eu vou apresentar um exercício que seria uma aplicação do produto vetorial, o cálculo do momento da força em uma estrutura em 3 dimensões. Então aqui esse exercício ele pede para calcular a tração em cada um desses fios aqui, né, em cada um desses cabos. E nós vamos calcular mediante ao momento da força que vai fazer uso do produto vetorial. Esse exercício eu o retirei de um livro, vou mostrar a capa do livro, ela está aqui. Então este seria o livro aqui, ó, Mecânica Vetorial para Engenheiros, né, desses autores aqui, nona edição, um livro que fala sobre estática. Só esqueci de anotar qual é a página, mas voltamos aqui. O livro então apresenta essa figura e esse enunciado. Ele está resolvido lá no livro, mas eu vou aqui resolvê-lo de forma mais detalhada. Né? Então ele diz que tem uma placa, deu essas medidas, a massa específica da placa, ela é sustentada por uma rótula em A, que seria essa posição aqui, em A, e por dois cabos, que são esses, ó, indo de BD e EC. E ele pede a tração em cada cabo e a reação em A. Bom, aqui, antes de eu começar a fazer o exercício em si, eu vou explicar um pouco sobre o momento da força, né, o que ele exige aqui, né? Então, ó, veja bem, eu vou considerar um ponto aqui, vou chamá-lo de A. Deste ponto A, eu vou considerar uma certa distância, um outro ponto B, e nesse ponto B está agindo uma força. Essa força aqui indo de B até o D. Vou fazer bem parecido com o nosso exercício aqui. Bom, aqui há uma força vetorial agindo, eu vou chamar de tração de B até D. Ela é vetorial, vamos representar aqui. De A até B tem uma certa distância, que também será uma distância vetorial. A gente vai representar pela letra R, R, A, índice B. Então eu tenho, em relação ao ponto A, uma distância e um vetor de força. O momento da força em relação a A, ele vai ser dado por R de AB, né, o vetor R, é o produto vetorial com essa força, que é a tração BD. Certo? E eventualmente a gente vai ter mais de uma força agindo num ponto ou em outro ponto. Então a gente diz assim, ó, que a somatória do momento em relação ao ponto A é igual à somatória desses vetores de distância, produto vetorial com, vou escrever aqui F de força. Aqui é um caso mais genérico, vamos dizer assim, os vetores de força aqui no caso serão as trações no cabo e o peso que vai estar agindo aqui na placa também. E cada um com as suas distâncias em relação ao ponto A. Então com essa fórmula aqui, né, do produto vetorial em relação ao momento, que a gente vai conseguir calcular as trações aí em cada corda. Então vamos dar uma observada aqui assim, ó. Primeiro de tudo, a gente tem que ter o que chamamos de diagrama do corpo livre. E esse diagrama, eu peguei aqui do livro também, ó, só para aproveitar melhor o espaço aqui para eu fazer o cálculo. Então ele apresenta assim, ó, aqui o autor ele coloca em negrito a representação vetorial. Para não ficar confuso com o que nós usamos, eu vou chamar então essa tração, ó, tração BD, eu vou colocar uma seta aqui em cima para diferenciar, para colocar como vetor, já que eu não vou conseguir aqui fazer o negrito igual ele faz no livro. Então vejamos aqui, ó, nós temos uma força vetorial que está indo de B até D, nós temos uma indo de E até C, que são os vetores em cima do cabo, né? Sobre o cabo. E aqui também o vetor relativo à força-peso. Aqui, como a placa ele diz que é homogênea, esse vetor ele tem que estar em ação no seu centro de massa, que é o meio geométrico dessa placa. Como ela tem medida 1,5 por 2,4, e aqui a gente percebe onde que está o 1,5, seria a altura aqui da placa, e o 2,4
a largura. Então essa largura aqui a gente divide ao meio, 1,2. Então o ponto 1,2 vai ser a linha de ação aqui da força peso. E essa vai ser a distância em relação ao ponto A. Provavelmente aqui vai ter um vetor de distância em relação a essa força e ao ponto A na hora que a gente for fazer o cálculo do momento. E no ponto A, nós temos três ações de forças, que são as forças de reação. Aqui vale também uma outra observação, ó, o autor coloca os eixos coordenados de forma diferente que estamos acostumados aqui no Brasil. Ele coloca o Z neste eixo, o Y coloca em pé e o X coloca aqui. Isso não impede muita coisa, porque as coordenadas elas continuarão sendo nessa ordem que a gente conhece, ó, X, Y, Z. A gente só vai precisar tomar atenção aqui em qual coordenada de cada um em relação ao eixo que está nessa figura. Se tiver eventualmente ao contrário, o Z aqui em cima, então a gente só toma uma atenção com as medidas dadas aí em relação aos eixos, tá? Bom, aqui o que eu vou precisar é descobrir como calcula esta tração aqui, né? Essa tensão na corda de forma vetorial. Ela é dada da seguinte fórmula aqui, ó. Ela vai ser o módulo dessa tração BD que multiplica um vetor unitário BD. Ao mesmo tempo, a outra tensão aí na corda, ela vai ser dada por TEC, né, vou fazer aqui de formato vetorial, igual o módulo dela, TEC, vezes o vetor unitário EC. Vamos analisar tudo isso. Ó. Aqui eu tenho uma representação vetorial, o TEC que eu coloquei aqui em módulo, seria a norma, isso é o valor real da força que a gente está procurando, né? Aqui é a tração em cada cabo. As trações seriam essas aqui que nós vamos calcular. Essa outra tração representada com a seta são trações vetoriais. Agora, o que significa esse vetor unitário? Esse vetor unitário, ele na verdade é também conhecido como versor. Ele é um vetor de norma 1 e que está na mesma direção e sentido que a força de ação aqui em cada cabo. Agora, como que eu calculo cada um deles, né? Então aqui, ó, vou mostrar assim, esse vetor, esse unitário U de BD, vou colocar aqui vetor, ele é calculado simplesmente assim, ó. Há um vetor aqui chamado vetor de posição, que eu vou representá-lo por R, e ele vai do ponto B até o ponto D, no caso desse primeiro vetor aqui, ó, né? Essa primeira força vetorial aqui. Então ele vai de BD dividido pela norma de RBD. A gente sabe que quando faz esse procedimento, dividir o vetor pela norma, a gente atinge o vetor unitário, que é o conhecido versor. Aqui também o vetor UEC, o unitário de E até C, vai ser calculado assim, um vetor posição indo de E até C, dividido pela norma dele, norma do vetor EC. Bem, com essas informações a gente começa a trabalhar, né, o cálculo aí para as trações. Primeiro de tudo, então, esse vetor aqui eu tinha dito, né, que ele se chamava vetor posição. Então nós vamos calcular esses vetores de posição e para isso eu vou precisar saber aqui, eu vou precisar classificar aqui essas coordenadas, né, de cada ponto envolvido e aí eu começo a fazer o cálculo desse vetor unitário. Tá? Isso a gente vai ver em outro vídeo, porque para não ficar muito extenso eu vou fragmentar essas videoaulas. Então, até o próximo vídeo.